Amar o Ethan. Eu nunca amei. Só preciso me casar com ele. Quando a fortuna estiver garantida, eu desapareço. Durante 30 dias, um bilionário trocou sua mansão por um táxi para encontrar uma mulher que o amasse sem conhecer sua fortuna. Nenhuma passou pelo teste. Até uma passageira entrar no carro, olhar em seus olhos e dizer algo que destruiu todos os seus planos. Ethan Cole tinha tudo o que o dinheiro podia comprar. Aos 38 anos, comandava uma das maiores empresas de tecnologia de Nova York. Morava em uma cobertura avaliada em milhões de dólares e era tratado como alguém importante em qualquer lugar onde entrasse. Mas, por trás daquela vida perfeita, existia um homem que já não sabia distinguir carinho verdadeiro de interesse. Sua desconfiança começou poucos dias antes do casamento, quando voltou mais cedo de uma viagem e ouviu Lauren, sua noiva, conversando ao telefone. Sem saber que Ethan estava próximo, ela confessou que não o amava e que suportaria o casamento apenas até garantir acesso à fortuna. Ethan permaneceu imóvel atrás da porta, sentindo cada palavra destruir o futuro que havia imaginado. Naquela mesma noite, cancelou a cerimônia, mas não contou a ninguém o verdadeiro motivo. Depois disso, afastou-se dos amigos, recusou novos relacionamentos e passou a acreditar que toda mulher enxergaria primeiro seu sobrenome e sua conta bancária. Meses depois, enquanto observava da janela os motoristas esperando diante de seu prédio, Ethan teve uma ideia arriscada. Durante 30 dias, deixaria de ser o poderoso Sr. Cole e se apresentaria como Daniel, um motorista de aplicativo cheio de dívidas e sem qualquer perspectiva de riqueza. Comprou um carro antigo, trocou os ternos por camisas simples e alugou um pequeno apartamento em um bairro onde ninguém o reconheceria. Seu plano parecia perfeito. Conversaria com dezenas de passageiras e tentaria encontrar uma mulher que demonstrasse bondade, mesmo acreditando que ele não tinha nada para oferecer. Nas primeiras semanas, porém, o experimento apenas fortaleceu suas piores suspeitas. Algumas mulheres o ignoravam, outras mudavam de comportamento assim que ele mencionava dificuldades financeiras. Ethan começou a pensar que Lauren estava certa e que sem sua fortuna ele seria invisível. Na 29ª noite, decidiu encerrar o disfarce. Faria apenas mais uma corrida antes de voltar à antiga vida. Chovia intensamente quando uma jovem chamada Sophie entrou no carro. Ela precisava chegar a uma entrevista que poderia salvar sua família do despejo. Ethan acreditou que aquela seria apenas a última passageira de um teste fracassado. Mas poucos minutos depois, Sophie ordenaria que ele parasse o carro e tomaria uma decisão capaz de mudar o destino dos dois. O relógio no painel marcava 7h40. A entrevista de Sophie começaria em apenas 20 minutos e o trânsito avançava lentamente sob a tempestade. Ela apertava a pasta contra o peito enquanto explicava que aquela vaga era sua última esperança. Estava com 2 meses de aluguel atrasado e havia prometido ao irmão mais novo que não perderiam o apartamento onde viviam. Ethan ouviu tudo em silêncio, imaginando que nenhuma pessoa naquela situação abriria mão de uma oportunidade tão importante. Foi então que Sophie viu uma senhora caída na calçada. Vários carros passaram sem diminuir a velocidade. Sophie mandou Ethan parar imediatamente. Ela correu para fora, ajoelhou-se ao lado da desconhecida e percebeu que a mulher estava desorientada e com um ferimento no braço. Ethan avisou que se continuassem ali, ela perderia a entrevista, mas pediu que ele os levasse ao hospital mais próximo. Durante o caminho, segurou a mão da senhora e tentou acalmá-la. Na recepção, descobriu que a mulher não tinha documentos, telefone nem dinheiro. Sem hesitar, Sophie usou quase tudo o que possuía para comprar os medicamentos que ela precisaria ao receber alta. Quando finalmente voltou ao táxi, a entrevista já havia terminado. Ethan perguntou por que ela sacrificaria o próprio futuro por alguém que provavelmente nunca voltaria a encontrar.
Sophie respondeu que se precisasse ignorar uma pessoa sofrendo para alcançar a vida que desejava, talvez não merecesse aquela vida. Ethan ficou sem palavras. Nenhuma das mulheres que conhecera havia feito algo parecido, nem mesmo quando sabiam que ele era bilionário. Naquele instante, o teste deixou de importar. Ele queria descobrir quem Sophie realmente era. Mas, ao olhar para o nome da empresa anotado na pasta dela, Ethan sentiu o coração acelerar. A entrevista que Sophie acabara de perder aconteceria dentro de uma empresa pertencente a ele. Na manhã seguinte, usando o nome Daniel, voltou ao endereço onde a deixara e encontrou Sophie distribuindo currículos enquanto o irmão mais novo a esperava em uma biblioteca pública. Ela ficou surpresa ao vê-lo, mas aceitou tomar um café. Nos dias seguintes, Ethan começou a oferecer corridas gratuitas, alegando que precisava compensar o atraso daquela noite. Sophie recusou qualquer privilégio e insistiu em pagar até a última moeda. Quanto mais se aproximavam, mais Ethan percebia que ela não era ingênua nem perfeita. Sophie era teimosa, desconfiada e carregava o medo constante de perder a única família que ainda possuía. Mesmo assim, encontrava tempo para ajudar vizinhos e nunca usava suas dificuldades para justificar crueldade. Ethan, pela primeira vez, contou sobre a dor de ter sido traído, escondendo apenas os nomes e sua fortuna. Sophie não tentou impressioná-lo, apenas o ouviu. Entre corridas, cafés e conversas dentro daquele carro antigo, os dois começaram a se apaixonar. Ethan decidiu abandonar o teste e revelar tudo naquela noite. Mas, antes que pudesse falar, Sophie encontrou debaixo do banco uma pasta esquecida por um dos assessores dele. Ao abri-la, viu a fotografia de Daniel ao lado do nome verdadeiro, Ethan Cole, fundador e presidente da empresa onde ela havia perdido a entrevista. Sophie permaneceu em silêncio, esperando que Ethan explicasse por que um motorista aparentemente endividado aparecia naquele documento como um dos homens mais ricos do país. Sem conseguir sustentar a mentira, ele revelou o disfarce e admitiu que procurava uma mulher capaz de amá-lo sem conhecer sua fortuna. Ethan tentou dizer que seus sentimentos eram verdadeiros, mas Sophie percebeu que cada conversa, dificuldade e gesto de bondade havia sido observado como parte de uma prova secreta. O que mais a feriu não foi descobrir que ele era bilionário, mas entender que nunca tivera a liberdade de decidir se queria participar daquele jogo. Antes de sair do carro, ela disse que Ethan não estava procurando uma esposa, e sim uma mulher que passasse em um teste cujas regras apenas ele conhecia. Ele ofereceu dinheiro, um apartamento e a vaga que ela havia perdido. Sophie recusou tudo e foi embora. Pela primeira vez, Ethan encontrou um problema que sua fortuna não poderia resolver. Mas algumas semanas depois, ela voltou carregando um envelope que mudaria novamente o destino dos dois. Dentro do envelope havia um projeto criado por Sophie para ajudar pessoas que perdiam oportunidades profissionais ao escolher socorrer alguém. Ela não havia voltado para pedir dinheiro, nem para aceitar a vaga. Queria transformar aquela experiência em uma oportunidade para milhares de famílias. Ethan aprovou o projeto, mas pela primeira vez não colocou seu nome na iniciativa. Também mudou o processo de contratação da empresa. Procurou Sophie publicamente e admitiu diante dos funcionários que havia usado suas feridas como justificativa para manipular pessoas. Durante meses, observou Ethan abandonar os testes, cumprir suas promessas e trabalhar anonimamente no projeto. Ele aprendeu que confiança não se compra com presentes e que o amor não surge quando alguém é secretamente avaliado. E pediu que Ethan a levasse ao lugar onde haviam socorrido a senhora na noite da tempestade. Ali, ela revelou que estava pronta para recomeçar, mas sem disfarces ou segredos. Ethan concordou. Tempos depois, os dois se casaram em uma cerimônia simples com o irmão de Sophie e a senhora que ela havia salvado entre os convidados.
Ethan fingiu ser motorista para escolher a esposa perfeita, mas Sophie mudou seus planos ao ensiná-lo que não era ele quem deveria escolher alguém. Precisava tornar-se digno de também ser escolhido. Sophie escolheu perdoar, mas você faria o mesmo? Histórias como esta despertam respostas diferentes em cada lugar. Seria muito especial saber de qual cidade você está nos acompanhando e qual decisão tomaria no lugar dela.